uma mensagem que eu comecei lá atrás, a primeira mensagem que eu fiz, que essa aqui vai ser o final, né, a última parte. A primeira mensagem ela se chamou O Vício de Si Mesmo, e depois eu continuei numa segunda mensagem que ela chamou Esperança na Era Vindoura. E essa aqui é a terceira parte, ainda falando a respeito de esperança, né? O nome dessa mensagem de hoje é Perseverando na Esperança, a Paciência. Então nós vamos procurar terminar esse assunto, esgotar esse assunto com você hoje. E basicamente tudo que nós tratamos nas mensagens anteriores, nós falamos sobre a nossa esperança e a nossa alegria estar no retorno de Jesus. E essa esperança no retorno de Jesus e a nossa alegria estar no retorno de Jesus vai ser o que vai nos fortalecer para nós resistirmos àquilo que nos força, às tentações que procuram nos levar a nós satisfazermos de maneira rápida os nossos desejos. Isso tem a ver com a nossa natureza pecaminosa, né? Também na outra mensagem que foi a Esperança na Era Vindoura, nós falamos a respeito do que é esperança, definimos o que é esperança, e também nós falamos os tipos de cristãos que nós temos hoje, e nós citamos o exemplo de Moisés como um exemplo de pessoa que nós temos que ser como Moisés foi. E Moisés, basicamente, ele abandonou 3 coisas. Por causa dessa esperança que ele tinha, Hebreus 11:25 fala a respeito dessa esperança. Moisés abandonou 3 coisas na vida dele: posição, prazeres e prosperidade. E hoje, irmãos, nós vamos continuar essa mensagem, né? E por que nós precisamos continuar essa mensagem? Porque é importante nós entendermos que nós hoje, nesses dias, nós temos o mesmo chamado de Moisés. Qual que é o chamado de Moisés? Ele vivia numa esperança daquilo que ainda viria. Moisés não vivia na realidade que ele estava inserido naquele momento. A esperança dele não estava no agora, a esperança dele estava naquilo que viria. Então, se nós temos esse mesmo chamado, ou seja, viver na esperança do retorno de Jesus, perseverar em obediência, e também isso vai fazer nós não mais corrermos atrás de alívios e prazeres desta era. Se nós conseguirmos fazer isso, irmãos, nós vamos estar livres. Ou nós vamos diminuir de maneira acentuada essa necessidade que nós temos de correr atrás de prazeres que esta era nos oferece, para nós nos aliviarmos naquilo que tem nos afligido, né? Então essas conclusões anteriores a respeito de Moisés, a respeito de nós temos a esperança na era vindoura, elas deveriam ser suficientes para nós, para nós termos algo que é muito importante, que é até um fruto do Espírito nas nossas vidas, que chama-se domínio próprio. Então, tudo que eu falei nas mensagens anteriores seria suficiente para que nós pudéssemos ter domínio próprio sobre os nossos desejos. As convicções que a Bíblia nos mostra, elas teriam que ser suficientes na nossa luta contra o vício que nós temos em satisfazer os nossos prazeres. Só que nós não podemos deixar de perceber que na nossa caminhada de fé sempre vai existir uma luta contra os nossos desejos viciantes. E uma pergunta que eu faço: quem não tem um desejo viciante que quando está no momento de pressão busca esse desejo, satisfaz esse desejo para poder se autossatisfazer de maneira rápida? Quem não faz isso? Quem no momento de pressão, no momento de angústia, olha para dentro de si, tem alguns desejos que estão lá alojados e fala: eu vou buscar isso aqui para poder eu me aliviar, porque a pressão está muito forte dentro de mim. Todos nós temos esses pontos dentro de nós. Enquanto nós estivermos essa natureza caída, nós vamos ter que lutar contra esses desejos viciantes, esses desejos que muitas vezes nos dominam. E a nossa caminhada, irmãos, constantemente, ela vai mostrar perigos nas lutas que nós temos contra esses desejos viciantes. E qual que é esse perigo? Qual é esse perigo que todas as vezes que você estiver na caminhada, você vai encontrar ele? Sabe qual é esse perigo? O perigo é que essa luta, enquanto você estiver aqui na terra, ela não vai acabar. Por quê?
Porque a sua carne nunca vai morrer completamente nesta terra. Enquanto você estiver aqui, você vai continuar lutando contra os seus desejos, lutando contra esses vícios que estão na sua natureza caída. E isso vai acompanhar, isso é um perigo que vai estar rondando você todos os momentos da sua vida. Em cada ponto de pressão que você estiver passando, você vai ser tentado a voltar e a satisfazer esses desejos para poder aliviar as pressões que estão em cima de você. Então você corre esse perigo todos os momentos da sua vida. Por isso você lê Hebreus capítulo 12, versículo 2, 3 e 4, o escritor aos Hebreus fala assim: vocês não resistiram ao pecado a ponto ainda de derramar sangue. A nossa luta contra a nossa natureza humana, ela é tão forte que ela pode chegar ao ponto de derramar sangue. Então isso é uma coisa que vai nos acompanhar enquanto nós estivermos nessa terra, porque a carne em nós nunca vai morrer completamente. Só que nós temos uma notícia boa nisso: Deus nos dá recursos para complementar a nossa atitude e nos fortalecer, para nós aguardarmos na esperança. E esses recursos que Deus nos dá, Ele nos ajuda a nós resistirmos às nossas tentações. Porque, irmãos, a questão não é você admitir se você tem tentação ou não. Isso para mim é óbvio e é claro. A questão que você precisa compreender é que Deus te fornece recursos para que você consiga resistir às suas tentações. É importante você perceber, irmãos, que o domínio próprio, ele é um fruto gerado pelo Espírito. O domínio próprio, ele é o Espírito Santo que gera em nós, e o domínio próprio, ele nos dá condições de nós resistirmos às tentações, e também o domínio próprio nos dá condições de nós transbordarmos no amor de Deus nos nossos relacionamentos. E por que o domínio próprio consegue fazer isso conosco? Porque todas as vezes que você andar nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas tentações, você vai tentar satisfazer o seu desejo egoísta. E todas as vezes que você privilegiar os seus desejos egoístas, você vai estar entrando em relacionamentos frustrantes, em relacionamentos que vão causar problemas terríveis na sua vida. Ao contrário daquilo que a nossa carne nos fornece, que a nossa carne tenta impor sobre nós, de nós satisfazermos os nossos desejos de maneira egoísta, quando nós vemos o domínio próprio atuando em nossas vidas, o amor de Deus atuando nas nossas vidas, o amor de Deus nos leva a nós compartilharmos o amor com outras pessoas. Então, quando nós andamos no domínio próprio, nós deixamos de pensar em nós e começamos a pensar nas pessoas que também estão à nossa volta. Então são dois caminhos que são totalmente antagônicos, caminhos que são opostos entre si. Só que o fruto do Espírito, quem gera em nós é o Espírito Santo. Paulo fala, mas o fruto do Espírito e ele fala todos os frutos do Espírito ali, e ele termina com o domínio próprio. Na verdade, o fruto do Espírito ele é um só, como se fossem gomos. Por isso que ali está no singular, não está no plural. Não tem vários frutos, tem o fruto que o Espírito gera em nós. Por isso que você precisa desenvolver todos eles que estão escritos lá. Por isso que o Espírito Santo desenvolve todos eles em nós, porque eles crescem de maneira equivalente em nós. E o domínio próprio, nesse caso, para nós conseguirmos dominar as nossas tentações, submeter as nossas tentações ao Espírito, ela é fundamental. Só que ao contrário do domínio próprio, nós temos outra coisa que muitas vezes nós confundimos com o domínio próprio, que chama-se esforço próprio. E o esforço próprio, ele é diferente do domínio próprio. Enquanto o domínio próprio te leva a você se submeter ao Espírito, o esforço próprio, a sua luta pessoal, na sua capacidade de resistir, vai levar você a se orgulhar da sua posição moral, afinal você está conseguindo resistir. E você começa de alguma forma a se gabar das suas realizações virtuosas. Então nós precisamos separar também daquilo que o Espírito produz em nós, que é o domínio próprio, para aquilo que nós tentamos nos esforçar, que é o esforço próprio. Existe uma diferença.
Todas as vezes que você andar no esforço próprio, você vai conseguir caminhar alguns metros, você vai por um tempo conseguir dominar algo, só que logo, logo, se você estiver andando no esforço próprio, aquilo vai vir à tona, e você vai ver que você vai se frustrar novamente. Por isso existe uma necessidade de nós nos submetermos ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar em nós o domínio próprio, e o domínio próprio vai nos ajudar a nós estarmos resistindo às nossas tentações. A questão é que nós precisamos compreender, irmãos, que esperar apaixonadamente o retorno de Jesus, isso tem um real valor, tem um valor prático para que nós consigamos resistir os nossos impulsos. Muitas vezes, quando a gente fala a respeito disso, olha, se você esperar o retorno do Senhor, isso vai fortalecer você para que você resista aos impulsos dos seus desejos carnais. Se você esperar o retorno do Senhor de maneira apaixonada, isso vai fortalecer você para você vencer as suas tentações. As pessoas não conseguem compreender isso. Afinal, o que tem a ver eu aguardar o retorno de Jesus com eu vencer as minhas tentações? Muitas vezes nós falamos, não, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que ler a palavra, isso tudo é ótimo, isso tudo faz parte. Mas só que quando nós entendemos que, quando nós colocamos a nossa esperança no retorno de Jesus, isso gera em nós, isso tem um sentido real e prático nas nossas vidas, para nós resistirmos os nossos impulsos. Mas o problema maior nisso tudo é uma pergunta que nós temos que fazer para nós. Será que é possível nós resistirmos a esses desejos? Será que é possível você resistir a esses desejos que levam você a pecar? Será que é possível eu resistir aos desejos que me levam a pecar? Sabe, irmãos, é difícil nós esperarmos aquilo que nós amamos. Eu acho que vocês todos aqui têm coisas que vocês gostam muito de fazer em determinado dia da semana ou em determinado período do ano, e quando vai se aproximando daquele período, daquilo que você gosta demais de fazer, aquilo gera uma certa ansiedade em você, aquilo gera uma certa euforia e um desejo de que chegue logo. Afinal, você ama aquilo que está chegando, você ama e você quer que chegue logo. E para nós é difícil realmente nós aguardarmos aquilo que nós amamos. E isso vai fazer com que o domínio próprio em nós gere paciência. Por isso que a perseverança, a nossa esperança estar no retorno de Jesus, ela vai automaticamente nos levar num caminho de paciência. Agora é importante demais, irmãos, nós retornarmos a um assunto, e eu quero lembrar vocês sobre uma verdade que eu afirmei na mensagem passada, que a esperança no retorno de Jesus nos livra do vício que nós temos em nós mesmos, que esses vícios, se nós continuarmos andando nele, sempre vai produzir em nós frustrações, porque esses vícios geram em nós relacionamentos egoístas. E quando nós andamos em relacionamentos egoístas, nós não importamos com as pessoas que estão do nosso lado, nós queremos só o nosso bem. Nós só pensamos em nós. Importante somos nós. Importante eu estar bem, importante eu me dar bem, importante eu estar me sentindo bem. Importante eu conseguir o que eu quero. As pessoas que estão em minha volta não têm tanta importância assim. O domínio próprio nos leva para outro lugar. Um lugar em que nós conseguimos viver no amor de Deus e transbordar o amor de Deus para as pessoas que estão do nosso lado. Então é muito importante nós entendermos que a esperança no retorno de Jesus nos livra dos vícios que nós temos em nós mesmos. Com isso eu quero afirmar para você que aguardar o amanhã é muito útil e é essencial para você superar, nem que seja de forma lenta, mas mesmo sendo uma forma lenta, vai ser muito significativo o vício que você tem no seu bem-estar. Porque esse vício que você tem no seu bem-estar, ele gera em você pecados relacionais, onde você, eu, todos nós começamos a ver pessoas, começamos a ver coisas somente para que nós possamos nos satisfazer.
nós começamos a entrar em relacionamentos totalmente egoístas. E quer saber de uma coisa, irmãos? Essa natureza que está em nós, que é a carne, ela se recusa a morrer. Por mais que você lute contra ela, por mais que você vá contra ela, ela sempre vai te resistir, ela sempre vai se recusar a morrer, ela nunca vai se entregar. Então, quando nós entendemos isso, irmãos, é muito importante. Agora, a busca de satisfação dos nossos vícios que nós procuramos, irmãos, esses vícios que existem dentro do nosso interior, a busca da satisfação desses vícios, essa busca ela está ligada diretamente a uma dor que nós temos dentro de nós, e essa dor é uma dor inconsolável que está em nossa alma, e a nossa alma, por causa dessa dor, fica sedenta por satisfação, e ela nunca está satisfeita. Então, geralmente, quando nós buscamos satisfação, quando nós buscamos compensação, quando nós buscamos realizações em coisas dessa terra, geralmente nós somos motivados a fazer isso, porque existem dores dentro de nós que nós queremos de alguma forma anestesiar essas dores para não continuar sentindo elas. Só que eu quero lembrar uma coisa para você. Por isso que você precisa de Jesus como seu Salvador. E você talvez vai me perguntar, por que, Marcelo? Porque Jesus salva você da sua dor. Ele salva você da sua dor. Ele nos salva das nossas dores. Só que essa exigência de satisfação que nós temos em nós, irmãos, muitas vezes vai nos levar a nós justificarmos a nossa busca por satisfação, mesmo que essa busca por satisfação que nós estamos procurando desonre a Deus. Então, muitas vezes, esse desejo que nós temos dentro de nós, de nos satisfazer para aplacar essas dores que estão dentro de nós, nós vamos usar como justificativa para fazer algo que é contra Deus, que desonra a Deus, e de alguma forma dentro de nós nos justificamos, mesmo que nós estamos desonrando a Deus. E por quê? Porque de uma forma direta você está dizendo assim, Deus não está me satisfazendo, então eu tenho direito de buscar satisfação por conta própria. Porque se você está buscando satisfação em outras coisas, mesmo que isso desonre a Deus, significa que Deus não está te satisfazendo. Então nós nos justificamos dessa forma. E sabe, irmãos, que esse ímpeto que existe dentro de nós, dentro da Bíblia, é representado por uma palavra. E essa palavra chama-se carne. A velha natureza que nós herdamos de Adão. A natureza caída que nós herdamos de Adão e Eva. E isso ligado ao nosso egocentrismo, de nós queremos usar todos e todos para a nossa satisfação, compõe um cenário de destruição em nossas vidas. Então, quando nós olhamos todas essas questões, irmãos, nós precisamos entender que, por um lado, nós temos isso em nós. Por outro lado, aquele que já tem Jesus possui a nova natureza em si, e quando ele está em Cristo, quando Cristo vive nele, ele de alguma forma já consegue centrar a sua vida em amar a Deus, amar ao próximo, e essa natureza que é colocada em nós, quando nós temos Jesus na nossa vida, ela nos dá a capacidade de superarmos essa natureza egocêntrica que nós herdamos de Adão. Então, se você nasceu de novo, se você tem Jesus na sua vida, se você olhou para Jesus como seu Salvador e Ele tocou você e regenerou você, você não precisa mais andar nessa vida de vício e de satisfação que antes te aprisionava. Porque hoje você possui uma natureza que é centrada no amor de Deus, e o amor de Deus vai te satisfazer de uma maneira tão grande que isso vai derramar sobre as pessoas e sobre os relacionamentos que você tem.
E essa nova natureza faz com que você consiga resistir aos seus desejos, e ela também vai liberar o amor de Deus sobre você, para você deixar de ter relacionamentos egoístas e começar a construir relacionamentos santos. Porque essa nova natureza faz isso por nós. Então nós precisamos dessa nova natureza em nós, para nós resistirmos aos nossos desejos e para que o amor de Deus seja liberado sobre nós. Essa nova natureza, irmãos, ela nos oferece hoje, no dia em que nós estamos, a oportunidade de nós vivermos na esperança do retorno de Jesus. E eu gostaria de ler o primeiro texto com você, que está em 1 João capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. 1 João capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. A gente pode ler até do versículo 1, porque aqui fala a respeito do amor de Deus e a natureza que nós herdamos de Deus, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Vamos ler a partir do 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Agora olha o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, agora. Não é daqui a um dia, não é daqui a 10 dias, não é daqui a um ano, não é daqui a 10 anos. Agora, se você tem Jesus na sua vida, agora você é filho de Deus. Não é algo futuro, é algo presente. Agora, se agora você é filho de Deus e ainda não manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então, a partir do momento que uma pessoa nasce de novo, a esperança dela é mudada de ela ter desejos satisfeitos nas coisas dessa vida. E a esperança dela passa a estar totalmente no retorno de Jesus. Por quê? Porque hoje você se tornou filho de Deus. Hoje você já conseguiu experimentar em alguma medida um nível de paz. Porque todo aquele que nasceu de novo já experimentou um pouco de paz. Existe uma grande diferença de uma pessoa que nunca encontrou com Jesus, que não teve Jesus na sua vida, e essa pessoa busca em muitas coisas a satisfação do seu interior, busca em drogas, busca em álcool, busca em relacionamentos promíscuos, busca em dinheiro, busca em bens, e essa pessoa não consegue encontrar nunca a satisfação para o seu interior. Mas quando ela se encontra com Jesus, algo no seu interior acontece, e a partir daquele momento que ela é tocada pelo poder de Deus, ela se torna filho de Deus, e aí tudo que existia de expectativa, de frustração que estava no interior dela, começa a ser cheio, porque ela adquire uma identidade, ela deixa de ser bastarda, ela deixa de ser órfã, ela não é mais uma pessoa órfã e largada nessa terra, ela tem um pai que cuida dela, ela tem um pai que protege ela tem um pai que dá amor para ela tem um pai que enviou o filho para que morresse por aquela pessoa, e a vida daquela pessoa começa a ter sentido. E é disso que João está falando. Olha, se agora nós somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que nós vamos ser. Olha que maravilha! Maravilha por quê? Porque hoje você já experimenta em alguma medida essa paz que Jesus nos dá, mas vai chegar algum momento em que você vai estar completamente envolto e absorvido nessa paz, que é no encontro de Jesus que você vai passar quando Ele vier te buscar. E todos nós que experimentamos em alguma medida essa paz, nós já conseguimos perceber do que será a eternidade. Você nascer de novo, você tem um gostinho muito pequeno do que será a eternidade para você. Momentos que você está na presença do Senhor, em que o amor de Deus enche a sua vida, transborda você a ponto de você falar: Senhor, que coisa maravilhosa que eu estou sentindo isso. É um pequeno sinal diante da realidade do amor e da paz eterna que você vai ter quando Jesus vier te buscar.
Então qualquer tipo de sentimento ou qualquer tipo de relacionamento que nós temos hoje com o Senhor, embora nos traga paz, nos traga alegria, nos traga satisfação, ainda não se manifestou aquilo que você vai se tornar, porque quando Ele se manifestar, quando Ele vier te buscar, você vai ser semelhante a Ele. Você vai estar livre para receber toda a carga de amor que Jesus tem para te dar. Você vai estar livre para ter toda a carga da presença de Deus sobre a sua vida. Você está absolutamente livre, livre de todas as coisas, livre de todas as dores, livre de todas as opressões. E isso vai acontecer um dia em que Ele se manifestar para vir buscar aqueles que são seus. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, enquanto isso não acontece, enquanto você não ver Ele face a face, porque é isso que esse texto diz, um dia Ele vai se manifestar e nós vamos conseguir ver Ele como Ele é realmente. Sabe o que é isso aqui que João fala? Chama-se esperança. Olha o versículo 3, o que ele fala: todo aquele que nele tem esta esperança. Quer dizer que a tua vida está ruim hoje? Está ruim hoje. Vai melhorar amanhã? Pode melhorar. Pode piorar? Pode piorar. Só que vai chegar um dia em que você vai estar totalmente livre de todas as coisas. E você vai estar diante daquele que é o próprio amor. E você vai viver eternamente com Ele nesse ambiente de paz e de alegria interminável, eterno. É isso que João chama de esperança. Por isso que João fala, todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Olha, então quer dizer que a esperança me dá forças para eu me purificar? É isso que esse texto está dizendo? Sim, irmãos. Porque hoje, quando você recebe um toque de Deus, você consegue perceber o que é a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Você deixa de ser enganado por coisas que estão aí, que muitas vezes nós procuramos a satisfação para nossas vidas, e que em vez de nos satisfazer, somente nos dá uma euforia momentânea, depois vem um buraco interior, uma frustração interior, e cada vez nós vamos buscando mais e mais e nos afundando cada vez mais, porque nós precisamos satisfazer algo em nós, mas aquele que está com a sua esperança em Jesus, ele já vai se purificando, ele já vai se preparando para esse encontro, para o dia em que você vai ver Ele como Ele é. É essa esperança que nos dá a capacidade de nós fazermos a nossa carne morrer e nos santificarmos e nos purificarmos para esse encontro. Porque se você não tiver essa esperança, irmãos, você não vai conseguir vencer esses desejos egoístas que você tem. Se eu não tiver essa esperança, se os meus olhos não estiverem voltados para isso, totalmente para o retorno de Jesus, eu não vou conseguir vencer esses meus desejos. Porque eu acho que a solução para a minha dor, que a solução para a minha vida não está no retorno de Jesus, onde Ele vai colocar em ordem todas as coisas. Se a minha esperança não estiver nele, eu acho que talvez eu vou conseguir alguma satisfação com as coisas dessa terra. E você não consegue olhar para a esperança eterna e para a esperança momentânea ao mesmo tempo. Você vai precisar escolher um ou escolher o outro para poder ser o alvo da sua esperança. Não tem como você colocar um olho num, um olho no outro. É impossível. Mas se você colocar a sua esperança no retorno de Jesus, é isso que o João está falando. Todo aquele que tem nele esta esperança vai purificar-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nossa, como é importante isso. A partir desse momento que nós conhecemos Jesus, que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós não somos mais bastardos, que nós não somos mais órfãos, nós somos capazes de viver na presença dEle e aguardando com ansiosidade a volta dEle. Mas é importante você saber se você tem essa esperança ou não. E agora eu vou gostar de fazer uma proposta para você em torno de uma história que eu descobri a respeito de um teólogo muito importante, que já faleceu. O nome dele chama-se Francis Schaeffer. E esse homem, que foi um teólogo muito importante, que ele foi um teólogo inglês, quando ele estava na iminência da sua morte,
estava na iminência da sua morte por um câncer que estava em estado avançado. O estágio desse câncer estava avançadíssimo na vida dele e milhares de pessoas estavam orando por ele, porque ele era uma pessoa muito conhecida na Inglaterra. Milhares de pessoas orando pela sua cura e mesmo assim ele não foi curado. E um amigo dele, quando ele estava nesse lugar já em estágio avançado de câncer, chegou nele e fez uma pergunta para ele. Esse amigo do Francis Schaeffer olhou para ele e falou: Francis, o que passa na sua mente agora? Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre uma cantora muito famosa aqui do Brasil, em que ela estava num tratamento de câncer, e aí ela tratou durante algum tempo com quimioterapia. Depois de 1 ano o câncer voltou com metástase, e o câncer hoje nela está no estômago, está no intestino, está no peritônio, está na bexiga e pegou também a pelve. Então os médicos estão vendo o que eles vão fazer para tentar prolongar a vida dela. Não sei se ela tem condições ou chances ainda de sobreviver. Mas quando nós estamos nesse lugar, irmãos, o que passa na nossa mente? Francis Schaeffer, ele estava nesse lugar, e essa pessoa chegou para ele e perguntou: escuta, o que se passa na sua mente agora? E ele deu uma resposta, irmão, que talvez era uma resposta que todos nós deveríamos dar nesse momento. Sabe o que o Francis Schaeffer respondeu para esse amigo dele? Ele falou assim: quando se está na presença de Deus, é inapropriado exigir qualquer coisa. 3 semanas depois desse encontro, ele morreu. Só que ele deu uma resposta digna de um santo que aguardava na esperança do retorno de Jesus. Na verdade, irmãos, essa esperança aqui, ela tinha que acompanhar todo cristão. Mas acompanhar todo cristão na mesma intensidade durante toda a sua vida. Só que esse nível de intensidade aqui muitas vezes vai aparecer para nós somente no momento da nossa morte. Muitas vezes nós andamos satisfazendo os nossos desejos, satisfazendo os nossos pecados e vai. Aí de repente você descobre um câncer. O médico olha para você e fala: você tem 2 meses de vida. Você continuaria na sua vida de pecado ou você pararia tudo, porque tudo perderia o sentido que a eternidade está aqui em você? Essa é a questão. Então, essa esperança, irmãos, ela teria que acompanhar o cristão durante toda a sua vida na mesma intensidade. Só que quase todos nós, quando nós estamos numa condição de uma doença terminal, geralmente essa intensidade, ela vai aumentar de uma forma tão grande na nossa vida a respeito da eternidade, que nós vamos olhar em nossa volta e vamos falar assim: não, essas coisas aqui que eu gostava antes, para mim não faz mais sentido. É ou não é dessa forma? Porque a nossa esperança está no lugar errado. Então, quando nós conseguimos compreender isso, irmãos, aguardar de forma apaixonada o retorno de Jesus, é isso que vai nos dar forças para nós resistirmos e nós esperarmos com paciência. Seria muito bom que se na Bíblia tivesse um versículo com uma ordem clara e direta da parte de Deus, tipo assim: quero que vocês aguardem o retorno do meu filho com grande paixão. Mas esse versículo não existe na Bíblia. Ele não está de uma ordem clara e direta, um mandamento de forma clara para nós. Agora, uma questão que nós temos que pensar, já que nós precisamos aguardar nessa esperança e nós não temos colocado essa paixão no retorno de Jesus, será que é possível nós produzirmos
essa esperança através da nossa vontade própria? Ou seja, será que é possível eu decidir a produzir isso a partir de hoje e isso se tornar uma coisa que vai ser prioridade na minha vida? A resposta é não. Você não consegue produzir. Você sabe por quê, irmãos? Porque se você for depender da sua vontade própria, você nunca vai conseguir. Romanos capítulo 7, versículo 15, o homem que escreveu praticamente metade do Novo Testamento, ele falou algo sobre a nossa condição. Romanos 7, 15. Romanos 7,15, ele falou assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. O próprio Paulo ele está falando. Eu posso até desejar fazer, mas eu não consigo fazer. Em vez de eu fazer aquilo que eu desejo, eu faço aquilo que eu odeio. Em vez de fazer aquilo que eu desejo fazer, eu faço aquilo que eu não quero fazer. É o próprio Paulo que está falando isso para nós. Então, se nós queremos de maneira intencional, no sentido de achar que nós conseguimos produzir essa esperança, irmãos, nós não conseguimos produzir essa esperança. A paixão pelo retorno de Jesus, ela não se manifesta simplesmente com a gente querendo. Enquanto os nossos desejos carnais, os nossos desejos viciantes se manifestam em nós como um tsunami, de uma forma avassaladora no nosso dia a dia, o desejo de resistir a essas paixões, irmãos, ela se manifesta como um riacho tranquilo, como um riacho calmo. Porque sempre a intensidade do nosso desejo vai ser muito forte, tentando nos levar à tentação. E aquilo que nos move a resistir sempre vai ser algo calmo e tranquilo dentro de nós. Mas quer saber de uma coisa? Esse riacho calmo e tranquilo que já está dentro de você, se você nasceu de novo, é esse riacho calmo e tranquilo que você precisa perceber. É esse riacho calmo e tranquilo que você precisa começar a se conectar a ele. Então, se eu fosse aguardar o retorno de Jesus com uma paixão maior do que os meus desejos, com uma paixão maior por Jesus, pelo seu retorno, do que a paixão que eu tenho pelos meus desejos de ter uma vida boa, sem eu ter uma consciência plena do que eu tenho em mim, que é uma sede por algo que somente Deus pode me dar hoje nesse mundo e no porvir. Se eu não tiver essa consciência, irmão, eu estaria perdido. Eu jamais iria conseguir. Então, se eu acho que eu consigo aguardar o retorno de Jesus com uma paixão maior do que a paixão que eu tenho nos meus desejos de ter uma vida boa, eu preciso ter essa consciência que a sede que existe dentro de mim, somente Deus pode preencher, somente Deus pode ocupar esse lugar e me satisfazer. Porque a minha sede por Deus, irmãos, ela precisa ser maior do que os vícios, do que as dificuldades, do que as aflições do cotidiano. O desejo por Deus, o desejo pela presença de Deus, ele precisa ser maior em nós do que os desejos que nós temos nos nossos vícios carnais. E essa paixão por resistir esses desejos, para agradar a Deus, para nós fazermos parte da história maior que Deus está escrevendo. Essa paixão, irmãos, ela é necessária para que o Espírito Santo nos dê a capacidade de obedecer. Porque é o Espírito Santo que nos dá a capacidade de nós obedecermos. Uma pergunta que eu faço para você: se hoje você descobrisse uma doença incurável, será que você ansiaria mais pelo retorno de Jesus? Ou você ansiaria mais pela cura através de um tratamento ou através de uma intervenção divina? O que ocuparia mais o desejo do seu coração? Porque se você desejar mais ser curado do que desejar se encontrar com Jesus, talvez as suas paixões estejam ligadas ainda à terra.
Porque se a sua esperança estiver em Jesus, irmão, estou morrendo, a morte é minha amiga, porque vai me levar para o meu Salvador. Então, onde está novamente, onde está realmente as nossas esperanças? Quando as coisas se complicam, será que é possível desejar mais o retorno do Senhor do que o alívio dos meus problemas? Será que isso é possível acontecer? E eu não estou aqui, irmãos, advogando um tipo de posicionamento de autossofrimento, não, de autoflagelação, não. Eu estou falando exatamente o que a irmã Nina disse aqui: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Você sabe como que Paulo escreveu esse texto? Ele estava preso num lugar onde o esgoto da cidade passava, onde Paulo exatamente estava. E Paulo estava com as suas mãos para cima, amarrado, 24 horas por dia. E quando ele dormia pendurado, cheio de fezes até a cintura. E Paulo olhava para as pessoas e escrevia: olha, eu falo para vocês, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Novamente eu digo para vocês, alegrem-se no Senhor. Porque quando você tem a sua esperança no Senhor e na sua volta, irmãos, nada vai conseguir parar você de você lutar contra os seus vícios, de você lutar contra as suas paixões, de você se purificar, de você se preparar para encontrar com o seu amado. Nada vai conseguir parar você. Então, será que é possível nós realmente conseguirmos frear isso? A resposta é sim. E por que eu falo que a resposta é sim? Porque nesse texto de João, irmãos, ele nos deu a solução. Você percebeu o que ele falou? Olha só, 1 João 3:2. Vamos voltar lá para você ver. Olha o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. João nos dá uma característica muito importante aqui, que é fundamental para que nós consigamos vencer essa batalha. Você sabe qual que é? É que o fato de você ser filho de Deus, pelo fato de você já ter recebido a natureza de Deus em você, você já tem em você uma sede que é capaz de produzir uma paixão por aguardar o retorno de Jesus. Só o fato de você ter se tornado filho de Deus, isso já colocou dentro de você uma sede, mesmo que seja um riacho diante do tsunami, mas você já tem uma sede dentro de você. E é essa sede que ela precisa aumentar para cada dia mais nós conseguirmos lutar contra os nossos vícios. Então, como foi em Moisés, irmãos, se a expectativa do céu, se a expectativa do encontro com Jesus produzir em nós um prazer tão grande de nós olharmos para Jesus e falarmos: Jesus, eu ansio pela sua volta, porque quando o Senhor voltar, todas as coisas estarão resolvidas. Se o desejo de ter as coisas resolvidas e os nossos desejos satisfeitos estiver totalmente voltados para Jesus, e isso se tornar um prazer em nossas vidas, ele vai se tornar tão grande que nós vamos parar de exigir coisas nessa vida. Então a sedução do prazer do pecado, ela começa a se tornar irresistível para nós. Porque a nossa alegria, a nossa satisfação não está mais nas coisas dessa terra. A nossa alegria, a nossa satisfação está quando Ele apontar no céu e trazer toda a justiça na minha vida. Então isso é possível um cristão se apaixonar pelo prazer da santidade, porque existe um prazer, irmãos, não é um orgulho santo, é um prazer, existe um prazer na santidade, um prazer que aguarda uma pessoa que está lutando contra o seu pecado, um prazer que vai fazer com que esses prazeres pecaminosos comecem a perder a capacidade de te controlar. Existe um prazer na santidade. Sabe qual é? Cada vez mais você vai estar se tornando parecido com Jesus.
Por isso que aquele que tem a sua esperança no retorno de Jesus, a si mesmo vai se purificar, porque como Jesus é puro, eu quero me tornar como Ele é. São essas coisas que vão nos fortalecendo para nós conseguirmos resistir aos nossos vícios egoístas. Acontece que isso é um processo gradual nas nossas vidas. Porque nós temos que lembrar o que João disse sobre o pecado. João disse assim: olha, se você disser que você não tem pecado, você está mentindo. Então você tem que ser honesto em admitir que sempre você vai ter do que se arrepender. Você sempre vai ter um pecado que você vai estar cometendo, que você vai precisar se arrepender. Só que, irmãos, essa paixão pelo retorno de Jesus vai fortalecer você na sua batalha contra o pecado. Nada pode te fortalecer mais do que a tua esperança estar no retorno de Jesus. A questão é que eu já falei para você que eu não consigo produzir essa paixão e que você também não consegue produzir essa paixão. Esse é uma coisa que nós temos que dar uma solução. Nós não conseguimos simplesmente escolher ser apaixonados por Jesus e pelo seu retorno somente pelos nossos esforços. Nós não conseguimos fazer isso. Por isso que o caminho que nós temos que trilhar, irmão, não é o nosso esforço. E o caminho que nós temos que trilhar, irmãos, para nós termos essa paixão pelo retorno para Jesus, ele é óbvio para nós. Está à frente dos nossos olhos e nós não conseguimos enxergá-lo. E sabe qual que é o caminho, irmão? Chama-se fé. A fé que você tem em Jesus. E por que é a fé que você tem em Jesus? Porque se você está aqui nesta noite, se você se intitula cristão, é porque você creu na mensagem que o Evangelho trouxe para você. É porque você tinha uma dor dentro de você que você não conseguia uma resposta, mas quando você se encontrou com o Evangelho, você se identificou com aquela resposta, e isso automaticamente gerou uma fé em você. Então a fé no Evangelho, ela é suficiente. Você creu na pregação do Evangelho, ou ao menos teve razões de crer no Evangelho, e automaticamente esse é o caminho que você tem que trilhar para que essa paixão por Jesus aumente na sua vida. Então a resposta que nós procuramos, irmãos, para aumentar a paixão pelo retorno de Jesus na nossa vida está na própria fé. É essa fé que levou você a buscar no cristianismo o que poderia satisfazer a sua alma humana. Porque você poderia estar em qualquer lugar e buscando qualquer coisa neste momento, mas você encontrou uma resposta para a sua dor no Evangelho. Você encontrou uma resposta para a sua vida em Jesus. E é essa resposta que você encontrou, que você tem que continuar andando nela. E é essa resposta que você teve para a sua vida que vai aumentar a sua paixão para você se encontrar com Ele. Porque se você teve uma leve e momentânea experiência com Ele, já foi suficiente para você mudar a sua vida. Imagina quando você estiver face a face com Ele. Então é essa fé que nós temos, que foi gerada em nós pelo Evangelho, que nós encontramos a resposta para as nossas dores, para as dores da nossa alma. É essa fé que vai fazer nós vivermos a plenitude da esperança no retorno de Jesus. É você reconhecer, irmãos, que as respostas que você procura para as suas dores estão em Jesus. É você continuar reconhecendo isso na sua vida. É você reconhecer que esses desejos viciantes que você tem, que muitas vezes você vai por um momento ali e produz em alguma forma um tipo de prazer em você, que depois produz condenação em você, isso não te traz a resposta que você está procurando. A resposta está na fé no seu Salvador, e vai continuar sendo a fé no seu Salvador enquanto você viver nessa terra. A resposta que você procura está na fé em Jesus Cristo.
Por isso que a boa nova do Evangelho já te deu a resposta que você procura, e esse é o motivo. Você encontrou a resposta que você procurava no Evangelho, e por isso você está aqui nesta noite. Então, se você já tem um caminho para você andar, é o caminho da fé. O Evangelho te apresentou uma resposta e você disse: realmente a resposta é essa. Só que o Evangelho ele nos oferece uma resposta que é um núcleo central para que a sua paixão pelo retorno de Jesus ela possa ter um aumento na intensidade. E nós temos muitas respostas no Evangelho, irmãos. Nós temos algumas respostas que nós já conseguimos alcançar, e todas essas respostas que nós já conseguimos alcançar, a tendência dela é nos levar para esse núcleo central, que é a resposta principal do Evangelho para a nossa satisfação, para o nosso desejo ser encontrado no Senhor. E você já tem algumas respostas. Quer ver algumas respostas que você já tem sobre o Evangelho? A primeira resposta que você tem do Evangelho é que você foi perdoado dos seus pecados. Essa é uma resposta que você tem do Evangelho, que Jesus, através do seu sacrifício, você teve o seu perdão, você foi elevado à posição de filho. Mas essa é uma resposta periférica, essa é somente a porta de acesso para que você possa acessar o núcleo central da resposta que o Evangelho te oferece. Você quer ver outra resposta que você já teve? Que se você viver os princípios bíblicos da sua vida, vai te causar coisas boas. Então, se você praticar a palavra de Deus, você vai estar andando numa vida santa. É claro que para nós hoje, irmãos, a lei da linearidade, ela não está mais em vigor como era no Antigo Testamento. A gente sabe disso, que a lei da linearidade não existe mais para nós hoje, só que quando você obedece, você é abençoado algumas vezes por causa da sua obediência, mas a principal bênção que a obediência à palavra de Deus te traz é você estar conectado ao fluxo do Espírito Santo na sua vida. Essa é a principal bênção que nós temos quando nós vivemos os princípios bíblicos na nossa vida. Mas esse também não é a resposta central do Evangelho. Também você já tem uma outra resposta, é que você pode se desenvolver espiritualmente, então cada dia mais você vai ter a oportunidade de ser cada vez mais parecido com Jesus. Isso tudo são respostas que o Evangelho nos fornece, mas não é o núcleo central para aumentar a nossa paixão pelo retorno de Jesus. Essas respostas aqui, irmãos, elas nos oferecem etapas legítimas da nossa fé, e elas são necessárias para a nossa vida, mas nenhuma dessas respostas aqui é o núcleo central das boas novas do Evangelho. Existe um núcleo central da mensagem de Jesus, e quando nós cremos nesse núcleo, nós conseguimos alcançar esse núcleo. É desse núcleo que vai fluir a resposta que você precisa para você ter a satisfação na sua vida parcial agora e uma satisfação total no retorno de Jesus, e isso vai despertar em você uma paixão pelo retorno de Jesus e pelo encontro de Jesus. É esse núcleo central do Evangelho que vai fazer. Mas não é o perdão dos seus pecados, essa é a porta. Não é você viver os princípios bíblicos, que é se santificar. Não é você se desenvolver espiritualmente. Existe uma resposta, irmãos, que é o núcleo central do Evangelho. E eu vou falar para você qual é essa resposta. Sabe qual é essa resposta que é o núcleo do Evangelho, que é o centro do Evangelho? É que existe um nível de relacionamento de 3 pessoas na Trindade. Marcelo, não estou entendendo nada. Você está falando que Deus são 3 pessoas, existe um nível de relacionamento entre eles? Sim, essa é a resposta que você procura. Por quê? Porque esse relacionamento de amor entre a Trindade fez com que eles escrevessem uma história antes da criação, uma história que foi planejada pelo Pai, uma história que foi revelada pelo Filho, uma história que foi executada pelo Espírito Santo, uma história maior,
tão maior que absorveu a minha existência menor, e dessa maneira essa história maior de Deus me libertou de eu ficar escravo da minha história menor para poder viver a realidade dessa história maior que Deus escreveu para mim. Deus escreveu uma história maior antes da criação, quando existia um relacionamento de amor entre a Trindade. E a sua existência, a minha existência, ela é muito menor do que essa história maior que Deus escreveu. Talvez você está falando assim: Marcelo, não estou entendendo nada. É verdade, você pode não estar entendendo nada, só que foi isso que tornou possível eu e você vivermos esse propósito maior do que nós, maior do que a nossa existência. E sabe qual é essa história, irmão? Essa história que foi escrita por 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito, que são um só Deus. Essa história, ela me proporcionou a possibilidade de eu acessar esse núcleo do Evangelho, onde eu encontro a satisfação que eu busco, e eu não vou mais precisar me entregar a satisfações menores pecaminosas. E sabe o que esse núcleo ele consiste, irmãos? O núcleo do Evangelho ele consiste em que o Filho tem um relacionamento de amor com o Pai, e eu, como fui criado à imagem e semelhança de Deus, sou portador da imagem de Deus, eu fui criado para desfrutar desse relacionamento com o Pai e com o Filho. Esse é o núcleo do Evangelho. Esse é o núcleo central do Evangelho. A possibilidade que nós temos de desfrutar da alegria geradora do amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, do Filho pelo Pai, pelo Espírito, ele está disponível para mim. Eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco agora dessa realidade de amor, e depois eu vou desfrutar plenamente dela no porvir. Então, graças à história que Deus escreveu, que ela é muito maior do que a minha miserável existência, eu fui incluído no meio dessa comunidade trina para experimentar o tipo de amor e de experiência que eles experimentam um pelo outro. Essa é a realidade do núcleo central do Evangelho. Jesus veio, morreu por você, pagou pelos seus pecados. Não foi somente para herdar a vida eterna, não foi somente para você não ir para o inferno. Ele morreu para você, para que você pudesse experimentar a realidade. É você ter a possibilidade de um dia desfrutar desse nível de relacionamento que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito, e viver nessa realidade de amor que você sequer imagina como é. Por isso João falou: olha, nós agora somos filhos de Deus, nós experimentamos um pouco, mas um dia nós vamos ver como Ele é, ou seja, nós vamos estar lá junto com Ele. Existe um nível de relacionamento de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito, e eles vivem no amor um pelo outro, um ciclo de alegria e de satisfação sem fim. E através da história que Deus escreveu, Ele me colocou dentro desse lugar, e hoje eu experimento parcialmente, mas quando eu olhar e ver Ele como Ele é, aí eu vou desfrutar isso de maneira plena. E é essa esperança, irmão, que vai fortalecer você contra os seus vícios. Porque você busca prazer nos seus pecados, porque você precisa satisfazer, você precisa ser aceito, você precisa de alguma forma aplacar essa dor que existe dentro de você. Mas você quer saber de uma coisa? Existe alguém que ama você de uma maneira tão grande, que se pendurou numa cruz para te salvar, mas não salvar somente dos seus pecados, mas é para dar a você o acesso ao amor, a um fluxo de amor intenso que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito.
E se você entender que um dia isso vai ser uma realidade na sua vida, você vai desejar isso com todas as fibras do seu corpo. E isso vai manter você firme. Isso vai manter você lutando contra os seus pecados. Esse é o núcleo central do Evangelho. A partir do momento que eu consigo perceber que existe uma alegria que é gerada na relação da Trindade, e eu posso desfrutar, nem que seja um pouquinho hoje dessa alegria, mas um dia eu vou estar imerso nessa realidade de alegria e de amor. Quando eu penso nisso, eu falo: Senhor, eu não vou abandonar isso por nada, eu vou perseverar, eu vou andar, porque um dia eu vou encontrar o sentido do que é o amor. Então, irmãos, Deus criou você com uma história menor, para que você pudesse entrar literalmente na relação que Jesus tem com o Pai, com o Filho e com o Espírito. A tua história é desse tamaninho perto da história de Deus. Era um nada. Mas Ele te criou com uma história menor para inserir e imergir você na história da realidade de amor que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito. Você já pensou, irmãos, Deus antes de criar todas as coisas, Ele montou uma história para que você pudesse ser imerso nesse lugar? Você já pensou, irmãos, que Deus se tornou carne e foi pendurado numa cruz nu, pelado, para que você tivesse acesso a esse lugar? Um lugar de amor, um lugar de relacionamento intenso. Então esse é o núcleo central do Evangelho. Por isso você vê escrito aqui no Salmo capítulo 16, versículo 11. Olha o que diz o Salmo 16, 11. Hoje nós podemos experimentar em alguma medida isso, um dia vai ser completo. Olha o que ele fala: Tu me farás conhecer a vereda, os caminhos da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Então, onde você vai encontrar alegria eterna? Somente na presença de Deus. Onde você vai encontrar prazer que nunca vai acabar? Somente na presença de Deus. Literalmente, Deus nos colocou numa posição em que nós podemos desfrutar deste ambiente de amor e de satisfação. Então, até a volta de Jesus, irmãos, a nossa participação nessa comunhão entre o Pai e o Filho, ela vai permanecer corrompida. E, de fato, muitas vezes, esses nossos desejos temporários, eles vão querer nos perseguir. Mas na medida em que você busca resposta para duas perguntas que eu vou te fazer agora, irmãos, você vai começar a mudar a tua maneira de pensar. E quais são essas duas perguntas? A primeira pergunta é: quem eu posso me tornar? E eu posso te responder exatamente em 1 João 3,2. Você se tornou filho, você vai se tornando semelhante a Ele, e um dia você vai ser como Ele é. Então a primeira pergunta é: quem eu posso me tornar? E a segunda pergunta é: que tipo de pessoa eu desejo ser? O que você quer ser? Você quer ainda continuar procurando satisfação em coisas passageiras que não te trazem a resposta? Então, na medida que você vai se aprofundando nessas duas perguntas, irmãos, o que você pode se tornar e que tipo de pessoa você quer ser, você vai conseguindo ter uma consciência e uma sede profunda que existe na sua alma, que acima de todas as coisas, a sua alma deseja experimentar o amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai. E essa experiência um dia ela vai ser completa no retorno de Jesus. Se você começar a meditar sobre isso, vai começar a brotar em você uma paixão para que Jesus volte logo, para que você possa ser inserido nesse lugar. Vai começar a brotar em você um desejo de se encontrar com Jesus pessoalmente e poder dividir com Jesus e com o Pai a plenitude desse amor que enche todas as coisas. Se você começar a meditar sobre isso, irmãos, porque quando você se encontrar com Jesus, não vai haver palavras para descrever a alegria inimaginável que vai fluir dentro de você. Então, o centro do Evangelho é que nós fomos criados para desfrutar de um lugar de alegria
participando e desfrutando do relacionamento que o Pai, o Filho e o Espírito têm. João 17, 23, 24, Jesus fala assim: Pai, eu tenho um desejo. E o desejo que eu tenho é que onde eu esteja, eles estejam comigo. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste e amou a eles assim como amou a mim. Quando nós compreendemos que tem esse lugar disponível, nós vamos despertar uma paixão que já está dentro de nós, já está dentro de todo aquele que Jesus salvou, e isso vai te fortalecer para você resistir aos seus pecados. Eu quero pedir para o Oliver colocar o vídeo, Oliver. Eu postei esse vídeo esses dias atrás para o pessoal que está fazendo o curso de escatologia. Eu quero dividir com vocês esse vídeo, ele traz uma mensagem muito importante. E eu queria que você olhasse esse vídeo. Santificação ou santidade não é só obediência. É obediência? É, mas é mais do que isso. É preparação. Você está se preparando para algo. Você está se preparando para encontrar com Jesus. Você está se preparando para a eternidade. No céu, gente, no céu não tem pecado. E se hoje você ama alguns pecados, você odiaria o céu. Por isso que nós nos preparamos para abandonar os nossos pecados. Porque nós vamos viver uma eternidade onde não há pecado nenhum. Nós vamos nos encontrar com Jesus, que é totalmente santo, que requer de nós arrependimento e fé. Nós estamos aqui em santidade, por obediência sim, mas também por preparação. Nossa santificação tem uma finalidade, ela faz parte do propósito de vida. Santidade é obediência com propósito. Santificação ou santidade Amém. não é só obediência. Pode tirar, Oliver. Tem a ver com isso, irmãos. Tem a ver com você entender que quando você luta contra os seus vícios pecaminosos, não tem a ver somente com você deixar de fazer, tem a ver com uma preparação para você habitar num lugar onde não vai existir pecado, onde você vai estar completamente e plenamente satisfeito nele. E talvez você tenha fracassado até hoje, e talvez você continue se entregando a vícios, talvez pornografia, sexo fora do casamento, bebidas, comidas, dinheiro, necessidade de se sentir bem, ser o centro das atenções, ser aprovado pelas pessoas, ser reconhecido, ser respeitado, ser importante. Talvez você ainda possua vícios desse tipo na sua vida, e isso tem guiado você. Talvez você foi machucado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus cônjuges, pelos seus filhos, e essa dor, essa amargura, ela está encravada na sua alma, e essa dor te leva para um lugar de autoproteção, e muitas vezes você se justifica buscando a satisfação em comportamentos pecaminosos. Afinal, eu passei isso na minha vida, e eu mereço um pouquinho de satisfação. E nós vamos justificando os nossos comportamentos. Isso muitas vezes acontece na nossa vida, porque nós carregamos dores na nossa alma. Dores que nos marcaram profundamente. E eu quero falar uma coisa para você, irmão. Deus chora com a sua dor. Deus, quando você aprisionado em uma dor causada por alguém ou por algo, Deus chora com essa dor. Mas Deus não aprova o nosso comportamento pecaminoso. Por isso que Ele faz algo muito melhor para nós. Ele nos perdoa e Ele nos chama ao arrependimento. Por isso é muito importante nós entendermos alguns passos para que nós possamos realmente chegar nesse lugar. O primeiro é você ter consciência de onde você está. E o que significa você ter consciência de onde você está? É você olhar para o seu momento de escuridão,
para o seu momento de confusão, para o lugar exatamente que você está, e você olhando para esse lugar, você se lembrar do Salmo 23, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar com você para te resgatar. Só que muitas vezes, irmãos, nós não somos resgatados, porque Deus, Ele só vai nos resgatar de onde nós estamos. Ele não vai nos resgatar de um lugar que nós fingimos estar. E o que significa isso? Significa que você precisa olhar para dentro de você, ter consciência do lugar que você está, e você olhar para o Senhor, admitindo onde você está e o que você está fazendo, e não querer mostrar para o Senhor fingindo algo para Ele. Porque se você quiser apresentar um lugar de fingimento, Ele não vai te resgatar. Agora, se você mostrar exatamente o lugar onde você está, Ele vai se mover para te resgatar. Segunda coisa muito importante é você conversar com alguém, você ter alguém que você possa confiar, alguém que possa andar com você para você não se sentir sozinho. Afinal, sozinho até hoje você pode não ter conseguido. Terceira coisa é que você precisa continuar conversando com Deus. Conversar o quê, Marcelo? Admitir para Deus a verdade sórdida que você sente prazer no pecado e na maldade. Você não fugir dessa realidade, se escondendo atrás de uma ideia que, parece que tem gente pior do que eu, tem gente muito pior do que eu. Não, irmãos. Você precisa admitir exatamente o lugar onde você está e conversar com Deus todos os dias sobre isso. E por último, você tem que deixar que a verdade do Evangelho continue queimando a sua alma desesperada. Você precisa deixar de ser o centro. O centro da sua vida precisa ser Cristo em você, a esperança da glória. A partir do momento que você chegar nesse lugar, você vai conseguir. Amém?